Então eu sei que você que esteve numa escola convencional, você aprendeu a cortar cabelo degradê de uma maneira um pouco mais complicada. Isso não quer dizer que não vai te dar resultado. Vai te dar resultado. Só que ele te leva você a uma probabilidade, uma porcentagem de erro muito maior, de você fazer esse corte com muita insegurança, não é? E a margem de erro é muito grande. Por quê? Você eleva o grau desse cabelo e depois você trabalha o ângulo, não é? Acentuando esse grau com o ângulo com os dedos. E aí, pode ser que você acaba se perdendo com a mecha. Porque quando você faz esse movimento aqui, você quer um cabelo com volume, você eleva aqui e aí você acentua esse grau aqui, onde eu vou mexer, pegar menos cabelo aqui, pegar mais cabelo aqui e deixar. Agora quando eu faço aqui assim, eu corto esse cabelo reto, eu corto o mesmo grau que eu corto aqui, eu corto o mesmo grau que está aqui. Então, quando eu quero elevar um grau, eu elevo com o dedo. Essa é a maneira que você aprende nas escolas convencionais e tradicionais. E a grande probabilidade, tá? Depois eu quero que vocês coloquem nos comentários, até para quem está assistindo essa live depois de salva e lá. Se você assistir lá, você coloca lá o que você acha sobre isso. Então, o simples fato de você se sentir inseguro na hora de você elevar essa mecha, não é? Vai te dificultar você vai se perder nessa mecha. Beleza? Então o que eu quero? Eu quero levar você a fazer qualquer tipo de corte degradê com 100% de segurança, né? E passando autoridade para sua cliente. Detalhe, nessa metodologia você não vai mais acentuar grau nenhum com o dedo. E assim você não vai correr risco de perder essa mecha na mão. Então, como eu estava falando para vocês fazerem qualquer corte degradê, você vai ter que dominar geometria de espaço, né? Que fica dentro da geometria do corte. A nossa metodologia é baseada numa geometria que é dividida em duas geometrias. A geometria plana e a geometria de espaço. E agora aqui, se você quer aprender a cortar um corte degradê, não é? Como fazer um corte degradê, você tem que dominar geometria de espaço. Então, como eu já falei para vocês, todas as vezes que uma cliente quer um degradê que começa de comprimento aqui para as pontas, você vai elevar isso aqui a 90 graus. E a figura geométrica que representa pra gente aqui na nossa metodologia o 90 graus é o quadrado. E aonde que é 90 graus, Marcelo? Se caso você não tem um transferidor, 90 graus ele fica mais ou menos nessa altura da orelha aqui, em sentido reto. Então, eu elevo essa mecha aqui a 90 graus e executo esse corte aqui. Detalhe, como eu falei, você não vai mais acentuar esse grau com os dedos. A sua posição de mão vai vir sempre numa vertical, em paralela à projeção dessa mecha, sempre retinha, e vai executar esse corte. Então você não tem como perder essa mecha, isso vai te dar muito mais segurança na hora de executar um corte de degradê 90 graus, para dar movimento, leveza e movimento. Ah, mas e se a minha cliente, não é? Quer um cabelo com volume, eu elevo ela a 90 graus e executo aqui, aumento a graduação aqui com o meu dedo? Não. Quando você quiser um cabelo com volume, você vai projetar já o volume, o grau que dá volume, não é? Que aqui é 135 graus, você vai elevar essa mecha a 135 graus, colocar sua posição de mão em paralela à desconexão desse corte e projetar essa mecha a 135 graus. Assim você consegue também tirar mais volume, mais cabelo de cima, menos cabelo de baixo e dar mais volume a esse degradê. Você vai dar mais leveza e mais volume. Perfeito? Então, ao invés de você elevar essa mecha aqui, simplesmente elevar essa mecha aqui no instinto e acentuar o ângulo e o grau aqui no dedo e correr o risco de perder a mecha, você já projeta esse cabelo aqui a 135, põe a sua mãozinha numa vertical, em paralelo, você está vendo que o cabelo aqui que está caindo já é o do comprimento, você vai executar esse cabelo aqui e você vai fazer esse cabelo a 135 graus. Você vai dar volume, não é? E muito mais leveza. E quando a minha cliente, Marcelo, que é um cabelo, aquele degradê todo, né? Que a mecha, o degradê, a camada começa aqui em cima, não é? E esse degradê vem todo assim, várias camadas, todo encaixadinho para dar aquele degradê tradicional, não é? Aquele degradê muito usado. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que usar já a geometria de círculo, a geometria de bola. Por quê? Porque a gente vai executar aqui vários graus. A gente vai executar 90, 135 e 180. Detalhe, a gente não começa por cima. A gente vai ter que executar aqui o 180, o 135 e o 90, só que ele tem que ter um segmento aqui, ó. Você tem que ter uma sequência aqui.
E essa sequência é 90, 135 e 180 graus. Porque se você começa de cima para baixo, você altera todo o espaçamento dessas camadas. E se você alterar o espaçamento dessas camadas, você altera o grau. Ele não vai dar o grau certinho, ele não vai dar o 180, o 135 e o 90. Ele vai deixar esse espaço mais curto. E isso a gente não quer. A gente quer que o cabelo caia todo encaixado, não é aquele degradê todo perfeito. Então como é que você vai fazer? Você vai usar também aqui uma geometria de espaço, não é? Primeiro você vai executar esse cabelo aqui a 90 graus, numa posição de mão vertical, paralela à projeção dessa mecha, executa o corte, né? A cliente quer 2 dedos, você vem aqui, 2 dedos. A cliente quer 3 dedos, você vem aqui, 3 dedos. Depois, você vai vir aqui nessa curvatura da cabeça, lá, ó, 135 graus, e vai executar esse corte, seja ele 2 dedos, seja ele 3 dedos, seja ele o que for. E depois, por último, você eleva toda essa mecha aqui em cima e você executa o último grau. Esse degradê que a gente está falando aqui, ele vai dar um degradê onde começa as camadas mais altas, ele vai vir todo encaixadinho, dando aquele degradê tradicional, aquele degradê todo uniforme. Então, para você, se você quer aprender, não é, a fazer um corte degradê, não é, perfeito, não é, dominar, para você começar a fazer com segurança antes de você começar a cortar, porque eu vou dar essa aula aqui hoje mostrando como é que você faz esse corte, você domina geometria de espaço, que é onde a gente trabalha com graduação. Então o que a gente vai fazer? Primeiro, 90 graus, leveza e movimento. Legal? Quando uma cliente minha quer volume, 135 graus, muita leveza e volume. E quando a minha cliente quer aquele cabelo com mais graus ainda e todo tradicional, 180 graus, 135 graus e 180 e 90 graus. Então, geometria de espaço. Movimento e leveza, leveza e movimento, 90 graus. Leveza, muita leveza e volume, 135 graus. Mais leveza ainda e muito mais volume, 180 graus. E se a gente quer aquele degradê todo uniforme, 90, 135 e 180 graus. Legal?